Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse programa que acontece na TV Suprem, que é o braço de comunicação da União Planetária. Esse momento em que trazemos pessoas especiais para compartilharem conosco suas ideias, suas atividades, seus desejos, seus sonhos e projetos para um mundo melhor, para que cada vez possamos declarar ao nosso planeta: Terra, meu amor, e que esse amor nos guie a cada dia, a cada nascer do sol. Então, hoje vou trazer uma pessoa especial para estar conosco, mas, como sempre, eu começo trazendo uma poesia, e hoje eu escolhi um poema do nosso querido poeta português, Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, nesse poema, nos diz o seguinte: sim, há diferença, mas não é a diferença que encontras, porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas, só me obriga a ser consciente. Se sou mais que uma pedra ou uma planta, não sei. Sou diferente. Não sei o que é mais ou o que é menos. Ter consciência é mais do que ter cor? Pode ser, pode não ser. Sei que é diferente apenas. Ninguém pode provar que é mais que só diferente. E é justamente essa diferença que constrói a bela diversidade, a riqueza de manifestações, de cenários, de encontros entre todos nós. Então, eu trago hoje para estar conosco a Thames Bárbara Barbosa. A Thames, seja muito bem-vinda ao Terra, Meu Amor. É uma alegria muito grande falar com você. Eu vou falar brevemente seu currículo, para que os nossos telespectadores conheçam um pouco de você. Então, a Thames é mãe, esposa, vai se tornar vovó muito brevemente, assumiu a espiritualidade de seus antepassados amazônicos. Ela é da tradição Mura, na Amazônia. Foi iniciada também na tradição Ojibwe, do Canadá. E é a cosmogonia desses povos que a orienta. Ela criou um centro xamânico no Rio de Janeiro para dar ao povo da cidade a oportunidade, segundo ela, de se reconectarem com as forças da natureza e, assim, aprenderem a honrar os antepassados. Desde 1994, ela faz parte de um movimento interreligioso no Rio de Janeiro, participando de vários movimentos nesse sentido, em prol da causa indígena e das mulheres. A Thames, então, uma alegria muito grande estar com você. Eu gostaria de saber o seguinte, para começarmos a nossa conversa: como que é esses dois cenários, de você ter uma ancestralidade amazônica, né, com uma cosmogonia do povo Mura, e, ao mesmo tempo, você também ter toda essa formação, né, dessa tradição canadense. Como que foi, no seu processo de vida, a construção dessa síntese? Então, queria honrar, assim, em primeiro lugar, esse convite. Eu sou uma fã sua, não sei nem se você sabe disso, mas acompanho você nas redes e acho tão bonito que você fala por esse planeta que a gente chama de Mãe Terra, né? Se a gente chama de mãe, a gente está dando também uma propriedade de ser, não apenas de um objeto, né? E fico feliz de poder, então, ter essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência, de como é que você falou aí na apresentação, né, assim, que eu conjugo essas duas, norte e sul, né, das tradições. No Amazonas, né, de onde eu venho, muita gente parece com indígena, tem uma afeição indígena, então, porque tem realmente a sua ancestralidade indígena, né? O meu pai, ele tinha essa característica muito forte, mas eu não cresci com ele, né? Eu fui crescer só com a minha mãe, com a família da minha mãe, que era mais misturada entre, talvez, branco e negros, ou então, talvez tivesse o indígena, mas
não muito presente, né, no fenotipo das pessoas. Eu era mais diferente. Mas eu era diferente também na questão, assim, de sonhos, de poder aprender música muito rápido. Era diferente daquela família, vamos dizer assim, né? Mas eu fui criada para ser branca, porque nessa cidade, em Manaus, né, que é a porta da Grande Floresta, é considerado vergonhoso ser descendente de indígena. Você vê muitas pessoas, né? A gente diz, de que etnia você descende? A pessoa, Deus me livre, eu não sou filho de índio, não, eu não sou descendente de índio, não. Eu não tenho nenhum índio na minha família, eles dizem, né? E eu cresci ouvindo isso, eu cresci vendo empregadas domésticas como indígenas nas escolas católicas, inclusive uma delas eu estudei, e minha mãe colocou justamente numa escola, vamos dizer assim, das pessoas que poderiam ter o melhor, vamos dizer, emprego, né, na cidade e tal. E um outro exemplo que eu tinha de indígenas no entorno urbano, ali onde eu morava, eram pessoas bêbadas, homens bêbados, né? Então, empregadas domésticas, muito subjugadas e bêbados na rua. É claro que alguma coisa me dizia que não casava aquela ideia, aquele sentimento que eu tinha em relação aos indígenas, né? Mas a gente vai crescendo, a gente é adolescente, tem outras prioridades, vamos dizer. A minha alma, ela tinha uma prioridade mística. Eu sempre fui muito voltada pelos sonhos que eu tinha ao misticismo. Então, mesmo na Igreja Católica, né, onde eu fui criada, as experiências místicas que eu tive com Cristo foram muito importantes para eu descobrir esse misticismo em mim, né? Então, com 20 e poucos anos, quando eu tive, assim, uma separação muito drástica do meu primeiro marido, eu fiquei muito debilitada, muito mal, a gente chama no xamanismo, que depois eu vim descobrir o nome, que é a morte do xamã, né? Onde ali você tem que decidir se você vive ou se você continua morta. E muito pouco depois disso ter acontecido, 21 anos, né? Eu fiz uma viagem iniciática na América Latina e descobri muitas coisas importantes, e logo depois dessa viagem eu fui, vamos dizer assim, convidada, mas eu não sei se é só convidada com a mente, né? Eu fui levada a conhecer essa tradição na América do Norte. Então, até então, eu não tinha o contato direto com nenhum indígena, né? A não ser a minha própria identidade indígena, né? Que ainda estava se formando. Quando eu cheguei no Canadá, a primeira palavra que eu ouvi delas, né, foram me chamar de Irmã do Sul. E era o primeiro momento que eu me sentia pertencente a alguma coisa. E até então, na minha família, eu me sentia um pouco estranha, né? Assim, era diferente das outras, fenotipo diferente, algumas características diferentes. E ali eu me sentia em casa. Na volta desse primeiro encontro, eu quis honrar essa tradição, porque alguma coisa me dizia dentro, né, assim, que para eu continuar aprendendo, eu tinha que honrar aquele povo que me acolheu, né, como se fosse, assim, um pai e uma mãe que acolhe uma criança que não tem pai e mãe, embora eu tivesse pai e mãe, né, mas era um pai e mãe que eu talvez não reconhecesse, que eu não tivesse tanta ligação, principalmente a espiritual, né, que foi o que aconteceu. Então, durante 18 anos, né, eu continuei indo para o Canadá, trazendo pessoas de lá que nos ensinassem essa tradição. Inclusive, uma das mentoras, né, quando eu disse assim, mas eu sinto tanta falta de vocês quando eu vou para o Brasil, ela disse assim, cria a sua própria tribo, então. Né? E isso foi, assim, um marco muito grande na minha vida. O que significa criar minha própria tribo, né? Então, eu passei os ensinamentos, eu criei um centro, como você anunciou, inicialmente, um centro xamânico, né, urbano, que são raros no mundo. Geralmente, as pessoas que fazem trabalhos espirituais, elas vão ter isso, talvez, diretamente numa aldeia, né, fora da cidade. Então, a minha opção foi que fosse urbano, né, eu venho de
de uma educação muito social. Então, eu trabalhei com menino de rua, trabalhava com mulheres das comunidades carentes, tanto no Amazonas como no Rio de Janeiro, né, onde eu habito hoje em dia. E eu sempre achei que na cidade era onde se precisava mais ouvir do que eu tinha falado, que eu tinha a anunciar, né? E de que forma que o contato com essa tradição que te abriu, vamos dizer assim, um portal de conectividade e de sensação de pertencimento, quais são, vamos dizer assim, os princípios ou os fundamentos que remetem você a essa relação xamânica, essa relação profundamente espiritual, telúrica, e que faz você conectar a energia do céu e a energia da terra? Então, o xamanismo é justamente isso. Aí tem geralmente um xamã, né? Não todo mundo que faz xamanismo ou segue xamanismo é o xamã, mas tem essa ideia da gente conectar com os espíritos, né, do céu, da terra, dessa, vamos dizer assim, dessa densidade maior que você chamou de telúrica, né? Então, essas duas forças formam o nosso ser. A gente é da Terra, ou seja, a gente está num plano horizontal, mas a gente também tem essa conexão vertical. Sim. E eu acredito, assim, que fosse importante falar aqui, né, que eu aprendi mais especificamente a cuidar do planeta entre as indígenas Ojibwe, quando elas me falaram do movimento que elas fazem em relação às águas, sabe? Milenar a caminhada que elas fazem, trazendo águas dos três mares, né, tanto do Oceano Pacífico, Atlântico e o Mar do Norte, e elas caminham até os grandes lagos onde elas moram. É claro que não é uma única pessoa que faz isso, às vezes elas passam um dia andando, ou uma semana, e passam por outras pessoas que chegam até esse lago, às vezes fazem de carro, às vezes vão a pé, mas assim, a água sempre vai a pé, sendo levada num baldinho de cobre, né? E isso me chamou muita atenção, porque se começa a caminhar por volta de maio, né, que quando as geleiras começam a se degelar, e é mais fácil, né, menos frio, e até o final de agosto, setembro, elas fazem esse tipo de caminhada, né? E quando eu cheguei no Brasil com essa ideia, e já faz um tempo, né, eu sempre me aproximei das outras religiões que tinham uma ligação forte com água, né? Então, nós fazemos desde o início da criação do centro, caminhadas, são tímidas, não é, vamos dizer assim, o meu sonho ainda não está sendo realizado, porque eu não levo uma quantidade grande de pessoas para essas caminhadas, mas nós fazemos alguns panfletos, a gente divide com as pessoas as preocupações em relação à ecologia, mas a gente sempre vai também trazer esse aspecto espiritual da água, que a água é vida. Então, quando a gente chama a água é um ser, né, é porque ela transmite conhecimento, ela está dentro do útero da mãe, nós viemos da água, quer dizer, a água passa a ser a nossa casa, praticamente, né? Então, é super importante espiritualmente, ecologicamente, né, para que a gente possa colocar em prática o que é espiritualidade no planeta que a gente vive, né? Então, Sim. mais ou menos por aí que há essa aproximação com o planeta, né? Com o Sim. físico, vamos dizer assim. Artemis, em relação a essa questão da água, que é uma coisa que nos toca muito profundamente, principalmente no momento atual em que, embora exista toda essa abordagem profundamente espiritual e da reverência em relação à água, reconhecimento da alteridade da água, o nosso sistema humano, essa construção civilizatória, cada vez se apropria mais de tudo numa perspectiva de dessacralização, retirar esse olhar sagrado. Então, subtrai esse caráter sagrado das coisas justamente para poder transformá-las em Exato, coisas, né? Então, nesse momento em que há esse aspecto que você traz, existe também um movimento, né, das políticas internacionais, enfim, para comercializar
a água, para que a água seja uma mercadoria. Então, você veja que o nosso desafio nesse momento é um desafio realmente de convocar esse xamã interno, esse aspecto que cada um de nós tem de conexão, né, com essa energia que você fala, que é essa energia horizontal, essa energia do pertencimento à condição humana e à afiliação à Terra, e, ao mesmo tempo, essa conexão profundamente espiritual que todos nós temos. Como é que você percebe essa construção nesse momento em que a gente está vivendo? Eu já me perguntei muito isso, né? Eu já me informei, já li, já participei de muitas palestras, inclusive, acho que ele chama, Antônio Nóbrega, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi falar dos rios que voam, né? Então, assim, eu me informo, eu pretendo entender melhor, né, essa ligação que você fala, mas eu já entendi que cada um vem com um aspecto, vamos dizer assim, uma característica, né? Inclusive, faz parte de um dos 7 ensinamentos Ojibwe. Um deles é a sabedoria. A sabedoria ela é representada por um único animal, que é o castor. O castor, ele mexe justamente com as águas, né? E ele é o primeiro a chegar quando há um incêndio na floresta, ele vai derrubando as árvores, ele precisa usar o dente dele. Essa sabedoria, a gente deveria saber de cada um, né? Dentro de cada um, qual é o seu dom, né? O meu dom é estar no meio de cientistas, de políticos e de pessoas comuns e falar dessa espiritualidade da água. Eu não consigo ter como é que eu posso dizer, esse conhecimento imenso que deveria ter, eu não consigo ter, e eu já entendi que a minha missão é essa. Além, né, dessa água ser limpa, além dessa água precisar ser respeitada, porque a população precisa dessa água, porque nós precisamos dessa água, porque o planeta precisa dessa água, existe uma reverência para com essa água, né? Então, quando eu entendi isso, que eu tenho esse dom para trazer, eu me associo a quem conhece muito, né, da água. Então, por exemplo, uma das razões de eu seguir você nas redes foi uma palestra que você dá sobre as águas, e assim, você é muito hábil no que fala. Eu digo assim, olha, que coisa, eu gostaria de ser você amanhã, sabe? Né? Aquela coisa que conhece tão bem aquele assunto que convence o outro, né? Não sei se esse é o objetivo seu, mas assim, o convencimento de dizer, olha, eu acredito tanto nisso que eu gosto de compartilhar com o outro isso. Eu acho que é bom para o planeta, não é? Então, eu pego e me associo com pessoas assim, porque aí eu não fico na falta e eu não deixo de falar uma coisa que eu acho que é importante, né? Porque o ensinamento desse castor é o seguinte, ele tem 2 dentes que ele precisa amolar na madeira. O dom dele, eles vão crescer de uma forma que ele não pode comer e ele morre. Então, ele se mata. Falou para você, né, de falar sobre a espiritualidade em relação à água. Para mim, eu estou fazendo o que foi dado para mim como dom para trazer aqui para essa terra, entendeu? E eu me associo, porque aí eu não sinto falta do que eu não consigo aprender, eu não estudei, eu não sei o suficiente, né, para fazer com que pessoas mentais, racionais, vão a vir a entender a razão da gente precisar cuidar das E águas, né? talvez esse seja a energia e o saber sutil e profundamente espiritual que nós precisamos resgatar justamente nesse momento. É justamente essa sabedoria do castor que a gente precisa integrar, porque eu vejo assim, do ponto de vista racional, o ser humano tem todo o conhecimento. A gente sabe que veio da água, que a gente não vive da água, que a água precisa do pH 7, que a água precisa disso e daquilo. No entanto, apesar de todos esses saberes intelectuais,
a sociedade contemporânea polui a água, contamina a água, desrespeita a água, né? A água fora e a água dentro, porque nós somos 70% água, né? Então, isso que você traz é muito importante, Atamis, porque é uma convocação, é um convite para uma experiência de ser com a água. Não é pensar a água, é viver a água dentro, é viver a água no ser, na sua mente, no seu coração, e transparecer esse saber. Né? Então, assim, eu vejo que esse é o momento realmente que a humanidade precisa dessa sabedoria do Castor, dessa sabedoria dos povos tradicionais que reverenciam a água, que reconhecem a água na sua irmandade, na sua sacralidade. E, nesse sentido, eu queria saber, assim, você poderia enunciar para nós quais são os 7 saberes Posso falar? da tradição Odiva, por favor? Então, o primeiro é coragem, né, representado pelo urso. Dizem que a mãe ursa é a mais feroz de todas, que defende os filhos, né? De todas as mães dos animais, ela é a mais feroz, por isso que ela representa a coragem. A gente precisa de ter coragem de sair da cama para viver, né? Para caminhar. O amor, representado pela águia, porque ela um dia intercedeu pela humanidade diante do Criador, que achava melhor acabar essa raça humana que ele não estava gostando do que eles estavam fazendo. E aí ela diz assim, não acaba ainda não, ainda tem gente ali fazendo cerimônias, vejam, tem uma fogueira acesa. Então, essa conversa da águia com o Criador fez com que ela se tornasse muito honrada entre os nativos norte-americanos, né? Então, coragem, amor, humildade, representado pelo lobo. O lobo, ele baixa a cabeça quando ele te encontra num caminho. Não que ele tenha medo, mas ele mostra respeito, né? Então, a humildade representada pelo lobo, depois o respeito, representado pelo búfalo, e esse respeito não necessariamente é igual a eu ter respeito a alguém mais velho, não. Eu amo tanto o ser humano que eu dou tudo. O respeito significa dar tudo. Ele dá a pele, o osso, a carne, tudo se usa do búfalo, né? Então, lobo, águia, o búfalo agora, o castor, que a gente já comentou, né, que é a sabedoria, dele aprender e saber usar os seus dons, honestidade, representada ou pelo corvo ou pelo pé grande. Dizem que o pé grande ele só aparece para quem ele quer, então ele é honesto consigo mesmo, em primeiro lugar. Então, esse saber vivenciar a honestidade é ser honesto consigo mesmo. A verdade compõe tudo, né? A verdade A perpassa verdade tudo. Isso, que é a tartaruga. A tartaruga ela é marinha e é ela que deu as costas para formar o casco da América do Norte. Então, sim, depois o de uma desenho, né? tem uma grande, exatamente, é aquela costa dela assim, meio levantadinha, o braço direito, né? A pata direita, a cabeça é a Islândia e o rabo é a América Central. Mas ela se formou a partir de um grande dilúvio, todo dia impressionante em torno da água, né? E ela se oferece, vamos dizer assim, ela dá a vida para que a gente possa ter onde pisar, né? Depois desse grande dilúvio. Então, ela dá as costas e aí forma a América do Norte, que eles chamam de Ilha da Tartaruga, né? Esses indígenas da América do Norte. São saberes extraordinários, realmente, Atamis, e eu vejo que esse é um momento em que nós precisamos abrir o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para integrarmos, né, todos esses saberes que construímos historicamente como humanidade, e alguns se cisalharam, ficaram para trás, perdidos ou foram desqualificados. E esse é o momento de uma grande síntese, né? Esse é o momento da gente construir uma grande síntese e convocando esse xamã interno, esse ser, né? Esse grande ser que cada um de nós tem
né, que Exatamente. integra todos esses saberes a serviço da vida, né? Atamis, o nosso tempo está se esgotando, eu estou com pena, porque eu teria tanta coisa para conversar com você, mas eu gostaria de Verdade. invitar você para falar com a gente, assim, o que você poderia trazer nesse momento, com a sua experiência como xamã, assim, uma convocação para o coração e para a mente daqueles que nos ouvem e que anseiam por uma palavra de esperança, de paz, de amor. Você, como uma xamã, o que você pode nos deixar como mensagem nesse momento? Você começou com um poema do Fernando Pessoa, e é interessante, porque assim, eu não sou uma grande leitora dele, mas essa semana ele está no meu pé, né? E ele Olha, tem um poema que fizeram agora uma canção desse poema, que é assim: às vezes eu ouço o vento falar, e só de ouvir o vento vale a pena ter nascido. Então, virou um mantra, né? Tem uma canção de 3.350 vozes na internet, dessa canção feita por um brasileiro, em cima dessa, né? Então, se nós pudéssemos nos abrir, que o vento tem mensagens, que a chuva tem mensagem, né? O Antônio Nóbrega, ele é um que diz assim: como é que vocês sabiam desse rio voador? E aí eu acredito que tenha sido o Davi Copenau, né, e a Yanomami, que diz para ele assim: o espírito da floresta falou para a gente. Como é que a gente ouve o espírito da floresta, né? Porque primeiro você tem que ter ouvidos, e segundo que você tem que acreditar que cada coisa tem um espírito, né? Que tem uma alma, tem uma energia, se chame lá da forma que você quiser. Então você pode conversar com esses seres, ou essa energia que a maioria das pessoas entenderiam melhor assim, que está aí na natureza, aqui, no nosso plano, né? Não precisa ir muito longe, não. Sentar perto de uma árvore e escutar o que ela tem para te dizer. Atamis, muito obrigada por esse nosso encontro, obrigada por essa mensagem tão linda e forte, que assim convoca cada um de nós para essa escuta aberta, né? Porque muitas vezes a gente espera que as nossas respostas, que as nossas inspirações venham de lugares tão distantes, e às vezes está numa brisa, num raio de sol, numa chuva que cai, num rio que corre. Então, que cada um de nós possa abrir cada vez mais o seu ser para essa escuta ampliada e para reverenciarmos a Terra, que é o nosso amor, e esse pertencimento ao grande universo. Sem Muito dúvida. obrigada a você, Muito obrigada. Eu que Atamis. agradeço muito a você, e quem puder, dar ouvidos a isso. E até o nosso próximo encontro, Obrigada, telespectador. querida. Está muito Obrigada, querida. feliz. Tchau. Obrigada, eu também, muito feliz com você aqui. Um beijo grande. Tchau. Obrigada.